Você crê no Deus do impossível? Sim. Hoje Ele está aqui presente para fazer aquilo que para você está difícil, e para nós algumas coisas sendo difíceis já parece que fica difícil mesmo, você não consegue. Mas eu queria que você ficasse em pé nesse momento para a gente orar ao Senhor. E vamos orar agora para dentro da gente. Olha aí seus pensamentos, seus sentimentos, aquelas coisas que estão há tempo talvez na sua vida, que você está lutando com a situação, alguns propósitos, sonhos. Fala agora com Deus. Senhor, marca hoje esse dia na minha vida, que eu quero contemplar essa obra. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, acabamos de ouvir um louvor, uma adoração, que o Senhor é o Deus do impossível. Abriu o mar vermelho, o povo passou naquele mar, pés enxutos, abriu os olhos de cegos, surdos ouviram, ressuscitou mortos, e o Senhor continua sendo o mesmo Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém, amém. Continue em pé, meus irmãos. Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus. Palavra de Deus, Ezequiel capítulo 37. Vou ler aqui nessa tradução, você pode ouvir, e se quiser acompanhar ali, também pode acompanhar. Vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Esse vale aqui não é esses vales que vocês conhecem. Imagina um local muito, muito grande, tinha muita gente. Ali o povo estava, em tempo ainda, refém, porque estavam na Babilônia, escravos, sem nação, sem esperança e sem vida. Ele me fez andar ao redor deles, e vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Aqui está se tratando mesmo da humanidade, porque o Senhor Jesus depois vai dizer lá no final, quando ele está sendo confrontado, se ele era o rei, ele diz assim: vocês verão eu, o Filho do Homem, vindo dos céus. Mas aqui agora está se tratando da humanidade, por isso que ele fala Filho do Homem. Ele me perguntou assim: Filho do Homem, esses ossos poderão viver? E ele disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza esses ossos, diz a esses ossos: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aleluia. Porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei a pele, porém em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetiza como tenho ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre a pele. Cresceu a carne, estendeu sobre a pele sobre eles, mas não havia o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles, e viveram-se, e puseram-se em pé um grande exército. E aí o Senhor diz então: filho, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança,
estávamos cortados. Foram, portanto, profetiza e diles: assim diz o Senhor, abrirei as vossas sepulturas e farei sair delas o meu povo, e vocês vereis, voltarão à terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e fizer sair o meu povo. Porém em vós o meu espírito e viverei, porém em vós, na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse e fiz, diz o Senhor. Amém, amém. Você pode sentar, irmãos. Sabe, a palavra de Deus, esse é um texto, eu creio que muitos de vocês conhecem, sabem da história, que já está, isso já é fato, já aconteceu. O Senhor Deus já restaurou, Israel hoje é uma nação única, porque antes era dividida, mas hoje é uma nação única. Mas também é uma palavra profética. A palavra profética, e ela só está escrita aqui porque ela é para ser para cada um de nós nessa manhã. Eu quero aqui destacar algumas coisas. Primeiro, pensando que o tema dessa mensagem é exatamente o que a pastora cantou. O Senhor Deus do impossível é o meu Deus. Fala comigo. O Senhor Deus do impossível é o meu Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Ele é o nosso Deus. Esse é o Deus que faz todas as coisas que nós muitas vezes nem conseguimos entender. Para isso nós precisamos pensar nesse momento, meus irmãos, não só com o pensamento, mas pensar com todo aquilo que nós entendemos no que diz respeito à vida. As palavras, elas são algo tão extraordinário que na neurociência diz que você, quando fala alguma coisa, essa palavra vai fazer um efeito no seu cérebro. E alguns efeitos, eles vão trazer consequências graves. Então, é muito importante você pensar nessa manhã em quais palavras que eu tenho usado para abençoar a minha vida, a minha família, meus irmãos, meus amigos. Então, pensa nisso. Nós temos que entender que há uma função poderosa através da palavra. E aqui Deus então está fazendo, eu diria assim, uma revelação para o profeta. Esse profeta é elevado, ele tem que andar naquela região toda. Tinha muita gente, era uma nação. E ele precisava ver aqueles ossos. Mas certamente aquele povo tinha um corpo, como você está aí, como nós estamos aqui, mas ele percebeu o que Deus estava falando. Porque uma pessoa sem esperança, como nós ouvimos aqui agora há pouquinho, uma pessoa sem esperança, ela é uma pessoa morta. É uma pessoa que não tem forças, não tem ânimo. Então, uma das coisas que Deus quer aplicar ao seu e meu coração nessa manhã é que a sua esperança seja renovada. Amém? A sua esperança seja renovada. E Deus então começa a falar com esse homem, com esse profeta, com esse filho. E aí ele vai falar assim: olha, veja esse óleo. Olha, veja esses ossos. E me pergunto, e aí ele pergunta ao filho do homem: poderão esses ossos viver? E a resposta dele pode ser muitas vezes o que, se fosse, vamos assim, quando você está diante de um desafio, algo muito grande, e alguém pergunta para você, você vai dizer: olha, não sei, não tenho nem noção como é que isso vai acontecer. Mas ele fala uma coisa aqui que é para a gente pensar nessa aplicação. Tu sabes, o Senhor sabe. Isso está falando, meus irmãos, da soberania de Deus. Porque tem coisas na vida que você não vai ter respostas. Por exemplo, quando a gente perde alguém da família, que já aconteceu comigo, a gente não tem resposta. Nós só sabemos o seguinte: nós temos uma convicção de fé, que se morreu em Cristo Jesus, essa pessoa, a Bíblia, o Senhor Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá.
E então ele faz: Senhor, tu sabes. E aqui então começa todo um processo. Ele: olha, então você profetiza. E profetizar, meus irmãos, não é de qualquer maneira. Tem pessoas que pensam que é simplesmente declarar alguma coisa e tudo vai acontecer. Não. Aqui tem um elo. Falamos ontem sobre elo, num encontro de casais. Esse elo, essa ligação, ela tem que estar numa intimidade profunda com Deus. A sua vida tem que estar alinhada. Porque esse homem de Deus, o profeta Ezequiel, esse homem era um homem totalmente alinhado com tudo que Deus pedia e ministrou através da vida dele. Então, nessa manhã, a primeira coisa: Senhor, eu quero sair aqui dessa casa de oração alinhado, a minha fé firmada no Senhor, meu coração entregue ao Senhor Jesus, para ser usado conforme a tua vontade, para quando eu orar, para quando falar alguma coisa, Senhor, o Senhor possa cumprir segundo a tua palavra. E ele vai dizer: olha, você profetiza esses ossos. Mas o que ele diz? Ouçam a palavra do Senhor. Então não tem como eu profetizar alguma coisa se não tiver uma base bíblica, se não estiver aqui na palavra de Deus, irmãos. Então a primeira coisa que eu preciso entender, que a minha intimidade com Deus, ela vai ser uma intimidade afinada, uma intimidade pelo conhecimento da palavra, por aquilo que Deus está falando. Se Deus está falando com você: hoje tenho algo para você, hoje estou ouvindo a sua oração, você pode glorificar, porque o Senhor é Deus de palavra e que cumpre a sua palavra. E você sabe que na nossa caminhada, já nesse tempo todo, meus irmãos, nós passamos por tantas situações, que já falei aqui algumas vezes. E tudo aquilo que nós pudemos desfrutar, estamos desfrutando até hoje, são graças à misericórdia de Deus, como a pastora falou. Porque, meus irmãos, eu disse isso ontem lá no encontro. Eu falei: olha, todos nós aqui, todos vocês, todos nós estamos, a nossa humanidade pecadora, a nossa humanidade ainda luta, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Mas o que é que faz então? A Bíblia vai falar lá em Colossenses capítulo 3, sobre isso, versículo 14, que o amor é o vínculo da perfeição. Mas como assim? Esse vínculo está na pessoa do Senhor Jesus, porque é Ele que perdoa os nossos pecados, é Ele que cura, é Ele que restaura, é Ele que liga. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu diria assim: estamos ligados pela graça de Deus. Você está ligado pela ação do Espírito Santo. Você está ligado ao Senhor nesse momento. Então, faz entrar essas coisas na sua mente, no seu coração. E aí ele vai falar o quê? Farei entrar em vós o meu espírito e vocês vão viver. Então eu quero com isso aqui trazer para nós, meus irmãos, a importância de como a nossa relação com o Senhor Deus. Primeira, você precisa entender quando é Deus falando, a voz de Deus falando. Como é que Deus fala, pastor Roberto? Pastor Pedroso, lembrando aqui. Deus fala pela palavra. Ontem no meu testemunho que eu dei lá para os irmãos, falei assim: no dia que eu tive o problema, que vocês sabem, que eu apaguei, depois voltei, mas aí eu não conseguia orar, eu não conseguia fazer uma oração. Mas a palavra de Deus estava na minha mente, a palavra de Deus estava na minha alma, e eu falava a palavra aqui no meu pensamento. E Deus foi trazendo de volta. E hoje estou aqui por graça de Deus. Ou seja, ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito. Apocalipse vai falar nas 7 igrejas reveladas, ela termina dizendo assim: ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Quem são as igrejas? Somos nós, você, eu. Então nessa manhã ouça o Espírito Santo. Essa é a primeira coisa que eu vejo aqui. Esse homem, nessa comunhão, ele ouve o Senhor Deus. E aí Deus vai então dar essa palavra para ele: olha, você vai fazer algo, você que vai profetizar. É interessante que a missão que você tem, a missão que nós temos, é você,
É cada um de nós, meus irmãos, que precisamos fazer isso. Deus quer usar a sua vida, quer usar nossas vidas. Então Ele vai dizer isso para nós. Profetiza. E aí, 3 situações para a gente pensar. Primeira, eu vou profetizar sobre aquilo que ainda não existe. Aquilo que não está nas tuas mãos ainda. Posso ouvir um amém? Às vezes uma situação, meus irmãos, pode ser algo de uma necessidade, mas não está nas minhas mãos. Mas eu vou declarar: Senhor, pela fé, eu estou assumindo e declarando a Tua palavra, porque a Tua palavra diz que o Senhor é Deus que provê. Deus que provê. O Senhor já tem tudo preparado. Então, pela fé, estou assumindo isso na minha vida. E a primeira coisa que o ser humano precisa, e eu estou falando aqui também pela internet, é a salvação em Cristo Jesus. Porque sem perdão dos pecados, nada vai para frente, meus irmãos. Uma pessoa que não tem uma relação com o Senhor Jesus, você pode ver que a vida é assim, ó, parece que só vai descendo. Mas quando você que já recebeu, e a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 2, no primeiro versículo, fala sobre isso: vós estávamos mortos nos seus pecados, seus delitos, mas estão vivos pela graça de Deus. Quando você recebeu o Senhor Jesus, você recebeu vida. Você recebeu vida. Você pode dizer glória a Deus. Você tem uma vida. E se você recebeu essa vida, meus irmãos, é porque você recebeu a presença, a transformação, aceitou o Senhor Jesus na sua vida. Então essa é a primeira situação. Eu preciso ouvir essa voz e preciso também agora entender que eu vou usar aquilo que Deus está me dando, aquilo que Deus já ministrou na minha vida, para abençoar outras vidas, começando na gente mesmo, seja olhando para dentro de nós, olhando para a sua família, olhando para as pessoas. Nós temos, se você olhar a humanidade de uma maneira geral, muita gente está hoje vivos, mas mortos, espiritualmente falando. Então ele vai falar: você profetiza, e ele começa a profetizar. Quando ele começa a profetizar, diz assim, que as coisas vão acontecendo. Os ossos, o vento, o espírito. E ele fala, versículo 7, profetizei como me ordenou, e enquanto eu profetizava, ou seja, enquanto declarava a palavra, houve um ruído. Que nessa manhã haja um ruído no seu coração. Que essa manhã seja uma manhã que o Espírito Santo ministre seu coração naquilo que está, de alguma maneira, ainda precisando de uma ação poderosa do Espírito Santo sobre a vida. A gente já passou tantas situações, meus irmãos, que eu tenho sempre uma lembrança de algo que Deus fez. Então eu tenho pensado naquelas coisas todas, os milagres, livramentos e tantas situações, mas sempre quando vem na memória, eu lembro também, Deus agiu e interviu nas situações. E quando ele faz isso, diz que os ossos começam a ver um ruído, um barulho. E sempre que o Espírito Santo de Deus age na sua vida, ou nas nossas vidas, ou na vida da igreja, há um movimento diferente, que traz paz, que traz alegria, e que traz também condições para nós vivermos essa palavra. Então nessa manhã, que o Espírito de Deus se mova no seu coração, se mova na sua vida, e confirme aquilo que está buscando o Senhor. E ele profetizou, e a palavra diz que então, aí tudo aquilo foi acontecendo, vieram nervos, cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre ele, mas ainda não tinha o Espírito. Então muitas vezes acontece isso, a pessoa até pensa, ela já está numa certa condição, mas ainda está faltando alguma coisa. Interessante. Estava faltando alguma coisa. As pessoas já estavam lá, prontas assim, aos olhos do profeta. Já tinha tudo, em termos do corpo humano, mas faltava o Espírito. E que nessa manhã, você olhe para isso, Senhor, eu quero o Teu Espírito na minha vida. Porque, Dimas, a palavra de Deus vai falar em Romanos, o Espírito de Deus testifica, prova que somos filhos de Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso, porque é algo maravilhoso. É algo extraordinário.
Sabe, ser selado pelo Espírito de Deus é algo tão, é só divino, é sobrenatural, meus irmãos. Então eu quero que você pense nessa manhã. Nós precisamos entender que nossos olhos têm que enxergar mais além, viver o sobrenatural de Deus. Não é aquele sobrenatural assim de cai-cai, não é isso não. O sobrenatural de uma relação com Deus, de uma relação íntima, uma relação onde você pode ser usado pelo Senhor, aonde você estiver. Lá no seu trabalho, certamente as pessoas são ossos secos. Tem muita gente lá que você vai olhar, achar assim, por quê? Porque não tem o Espírito Santo, não tem ainda um encontro com Deus. Você, meu amigo, meu irmão, ou você que está pela internet, que o Espírito de Deus confirme na sua vida, receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então esse é o segundo aspecto. Ele vai dizer, olha, profetiza então o Espírito. E nessa manhã eu quero profetizar também sobre cada um de vocês, a palavra. Primeiro, que haja vida abundante. O Senhor Jesus disse assim, isso está lá em Evangelho de João capítulo 10. O ladrão vem para roubar, matar, destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então não é pedaço, não é parte, mas é inteireza de coração, essa vida que flui nas nossas vidas, independentemente daquilo que você está fazendo, na onde você está trabalhando, mas a presença do Espírito Santo te dá coragem, ousadia para você viver e também ousadia para repreender toda e qualquer ação do inimigo. Nós precisamos, meus irmãos, aonde estamos, ter ousadia pela palavra de Deus. E aí então vai acontecer isso. Então que o Senhor nos ajude. Quero declarar sobre a vida da igreja aqui nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus seja derramado de uma forma plena, para que a igreja do Senhor nesse lugar possa ser uma igreja profética, no sentido de abençoar vidas. Quando nós iniciamos essa casa de oração, no primeiro culto daquela noite, era de noite, a primeira coisa que veio para nós, a palavra profética, foi que essa igreja nasce para ser uma igreja abençoadora. Glória a Deus por isso. E aqui estamos para ministrar isso aqui. Que então o Senhor entenda, nós temos um Deus soberano, um Deus que conhece tudo, conhece seus pensamentos, sabe o que está pensando agora. Se você realmente está desejando algo, como nós cantamos aqui, algo mais profundo de intimidade, Ele sabe se você está pensando nisso. Mas esse homem então profetiza sobre o Espírito, e aí acontece o que nós vamos ver agora aqui. Entrou neles então, versículo 10, profetizei como me ordenara, o Espírito entrou neles, viveram, se puseram em pé como um grande exército. Sabe qual é a posição que Deus quer na tua vida? Que você esteja sempre em pé. Porque uma pessoa que está prostrada significa que tem muitos problemas. Você pode olhar uma pessoa, dependendo como você olha, você já percebe, essa pessoa não está bem. Então que nessa manhã, independentemente, porque muitas vezes a pessoa relaciona o em pé em relação à saúde. Muitas vezes a pessoa não está bem de saúde, mas a sua fé, a sua posição em Cristo Jesus, ela está de pé, pronta para servir o Senhor Jesus. Então nessa manhã quero declarar sobre vocês essa posição, que nós estejamos em pé, sempre, até a volta do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor nos ajude. E aí quando Ele faz essa palavra, quando Ele ministra tudo isso, diz que então houve essa grande multidão, que hoje nós sabemos que representa o povo de Israel. Mas, agora vamos pensar como igreja. Quando o Senhor Jesus veio, então, quero que eu já indo completar aqui, mas o que aconteceu? O Senhor Jesus veio exatamente para trazer vida. E as pessoas que Ele encontrou, todas as pessoas que foram tocadas por Ele, as pessoas não foram só curadas. O Senhor Jesus sempre fez questão de dizer, a tua fé te salvou. Porque se uma pessoa estiver sã, saudável, mas se não tiver o Espírito de Deus, está morta. Ela não tem a salvação em Cristo Jesus. Por isso que aquela mulher, quando tocou no Senhor Jesus, e o Senhor Jesus falou assim, aquela mulher que estava 12 anos sofrendo de hemorragia, quando ela tocou, ele pensou comigo, ela pensou com o seu pensamento, olha só, o pensamento aqui começa, vou tocar e serei curada. E tocou, foi curada mesmo.
Mas, Senhor Jesus, quem me tocou? Talvez, Senhor, você tenha tocado o Senhor Jesus. Mas hoje você precisa falar que está uma posição. Senhor, fui eu que toquei. E aí o Senhor Jesus disse o quê? Filha, vai, teus pecados estão perdoados. Em nome de Jesus. Então, a palavra para você, a palavra para mim, que Deus ministrou ao meu coração, é essa nessa manhã. Que nossas palavras têm influência. Às vezes você fica preocupado com alguma coisa que foi mal colocado, como diz assim, ou maldito, de uma forma. Mas, meus irmãos, nós temos autoridade em Cristo Jesus de cancelar as palavras também. Se você orar junto com o irmão e desligar aquilo, é desligado. Praga alguma chegará à tua tenda, diz o Senhor. Mas isso nós precisamos estar firmados em Cristo Jesus. Eu quero então que você receba. São 3 atitudes aqui que nós temos. Vamos perceber agora. Então, primeiro, Deus fala, Ele ouve. Cada culto que nós estamos aqui, meus irmãos, é para ouvir o que Deus está falando. Se você não ouvir minha voz, não tem problema, mas ouça a voz de Deus. Porque quem ouve a palavra de Deus está ouvindo a voz de Deus. E é aí que vai fazer toda a diferença. Segundo, se Deus está falando que é soberano, eu preciso crer nos impossíveis. Crer que Deus é Deus do impossível. E não ficar com uma cabeça tão pequena que não consegue entender a grandeza que é esse sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Nós pregamos o que o Senhor Jesus fez por nós. Porque evangelho sem cruz, meus irmãos, não é evangelho. E cruz significa o seguinte, sacrifício mesmo. Significa perseverança, significa que você tem uma vida de fé, uma vida de confiança, que ainda que as coisas não aconteceram, mas eu recebi a palavra do Senhor e pela palavra do Senhor já tomei posse em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Sempre falo aqui, nós não tínhamos condições de ter filhos. Quando ela recebeu a notícia do médico que nós não teríamos filhos, ela respondeu: a minha fé permite crer que teremos filhos. Foi muito tempo de choro e lágrimas e orações. Saía para o trabalho de manhã, nós morávamos em Santos e trabalhava em São Paulo. Eu saía de manhã, ela estava chorando. Chegava à tarde e noite, minha mulher estava chorando. A ponto do médico falar assim: a senhora precisa parar de chorar, porque senão você vai ter problema com a sua vista. Mas um belo dia, eu estou no trabalho, e aí ela me liga: bem, estou grávida. Estou grávida. Oh, glória a Deus. Choramos muito, meus irmãos. Pode ser que você nessa manhã precise ficar grávido, ou grávida, de que Deus quer gerar algo na sua vida em nome do Senhor Jesus. Profetiza a palavra de bênção, meus irmãos, sobre a sua vida. Sou do Senhor Jesus, sou salvo por Cristo Jesus, estou perdoado, redimido pelo sangue do Senhor Jesus. Profetiza a palavra, profetiza sobre a sua esposa, a esposa sobre o seu marido, filhos sobre os pais, pais sobre os filhos, igreja do Senhor. Que sejamos uma igreja profética de palavras de bênção, palavras que transformam, palavras que levantam. Que o Senhor nos ajude. Então essa é a posição. Eu ouço, obedeço, porque Deus falou e obedeço. Porque tudo, meus irmãos, a fé sem obediência é uma crença apenas. Não funciona. A fé tem que ter obediência. E pela obediência eu assumo a minha vida com Deus, a minha vida com a minha igreja, com meus irmãos, a minha postura onde quer que eu estou. E eu declaro então pela fé, em nome do Senhor Jesus, que vocês todos recebam a ação do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Seja aquele assunto, seja o que for, nessa manhã nós estamos declarando que essa situação já está pronta. Vai chegar em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Fiquem em pé e nós vamos apresentar ao Senhor Deus a nossa oração de fé. Pega seu assunto. Pensa a sua situação. A situação sua está aqui ou está lá em casa? Ou está no trabalho? Ou está precisando? Pensa agora. E eu quero fazer essa oração
também as pessoas que estão pela internet. Pai, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa que me ouve nessa manhã, ou nessa tarde ou noite, seja abençoada. Declaro sobre essa vida, bênção, restauração e salvação. Assim sobre as nossas vidas aqui nessa manhã, Pai, que Teu Espírito se mova nesse momento, e que haja mesmo esse ruído, Pai, da Tua graça agindo sobre as nossas vidas, e nós Te daremos a glória e a honra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém.